Voltamos. Irmãos, não se preocupem. Não precisa sair correndo. Estamos todos aqui, como diz Paulo. Não fugimos. Bom. Irmãos? Olha, irmãos. Então, os de Bereia, eles tiveram nobreza. A palavra nobre é extremamente importante, porque significa aqueles que tiveram o nascimento muito bom. Então, quando alguém entrega a vida ao Senhor, Jesus uma vez falou assim: olha, eu quero que vocês vão por todo mundo e façam discípulos e ensinem eles, né, todas as coisas. Então, há algo na eclesia, entre nós, que nós somos um processo de ensino. Entende? Nós somos um processo de ensino em andamento, é acontecimento. Não é para a gente formar escolinhas bíblicas, irmãos, não é isso. A gente não pode ficar imaginando o que Jesus falou à luz do século 21. A gente tem que ouvir o que Jesus falou à luz dele mesmo. Né? A luz dele mesmo significa que nós vamos viver de um tal jeito que as pessoas vão estar tendo a sua genética da melhor qualidade possível. A palavra gen é a genética de Deus, é a genética de Cristo, aquela genética que está lá no unigênito. O unigênito de João 3,16 é a mesma palavra. A mesma palavra lá precisa estar acontecendo no novo nascimento e na continuidade dessa eugenia que vai gerar uma nobreza. A nobreza é explicada em Hebreus 4,12, que é a capacidade crítica da pessoa. A capacidade crítica, de discernimento. Lá em Hebreus 4,12 vai aparecer isso. Mas os cristãos hoje, irmãos, os cristãos hoje estão parecendo o Papa. Estão com a mesma visão do Papa. O Papa, tudo está bom. Até gay é salvo se tiver um coração bom. Ele falou outro dia. Né, irmãos? Uma loucura. Disse isso. Entende, irmãos? É um homem, ele é um homem usado por Satanás. Né? Claro que tem aquela cara de bonachão, engana. Tem muita gente que é enganada só pela cara de bonacho dele, irmãos. Agora, imagina as coisas que ele fala, os livros que ele escreve, aí que o pessoal, uma grande parte, cai mais ainda. Né? Mas ele está levando as pessoas como um nicolaíta. Né? Ele está levando as pessoas a perder o rumo totalmente da palavra. E o meio evangélico, então? O meio evangélico, irmãos, diz um amigo meu que, pelo menos no catolicismo, quando eles escolhem os líderes, eles são pessoas estudadas. Agora, no meio evangélico, irmãos, tem alguns estudados, que também não ajuda muito, porque ele leva tudo para heresia. Agora, a maioria hoje, amados irmãos, é qualquer um mesmo. E com isso, em nome da pseudodemocracia bíblica, que não existe. É uma teocracia absoluta, a palavra de Deus. Deus é o centro, Cristo é o centro. Né? Paulo é extremamente severo na palavra em questão de preparação do rebanho de Deus. Aqueles que velam pelas vossas almas. Onde que fica alguém que vela pelas almas? Num gabinete pastoral, marcado o horário para entrar e para sair? Isso é velar por almas? Né, irmãos? Que lugar é esse? Não tem como mensurar. E a defesa da verdade é sempre feita no contexto eclesiástico, nunca fora. É sempre dentro. Então é um absurdo. Porque não existe isso na Escritura, contexto eclesiástico. A gente tem realmente nós somos levados a estar dentro desse mundo, para dentro dele. A eclesia de Deus, ela é o corpo de Cristo dentro, inserido lá no mundo. Não tem como ser identificada, a não ser pelo Espírito Santo. E nós saberemos quem somos, pelo Espírito também. Né? Então, a gente vê assim, a dificuldade que tem hoje do pessoal entender a realidade de Deus, né, no meio cristão, sendo conduzidos essas pessoas. Como diz aqui,
Veja lá no capítulo 2, versículo, agora, Pérgamo, né, irmãos? 12, né? Irmãos, Pérgamo é uma luta, Pérgamo, né? Assim, eu acho que, olhando para Pérgamo, a gente vai ver uma cidade altamente capacitada, né? Altamente capacitada. Imagina uma cidade, talvez, na verdade, a principal cidade intelectual daqueles dias era Alexandria, né? Alexandria. Depois de Alexandria, era Pérgamo. Pérgamo é capital da Ásia. A segunda maior biblioteca do mundo, Pérgamo. 200 mil pergaminhos. É muito livro, né, irmãos? Pérgamo é tão importante na cultura, na política, na ciência, que de lá surgiu o iPad mais importante daqueles dias. iPérgamo, que era o iPergaminho. Né, irmãos? Surgiu de Pérgamo o iPergaminho. Então todo mundo começou a escrever, porque surgiu, né, dali. E era maravilhoso, todo mundo queria escrever, era uma coisa de louco. Mas, irmãos, em Pérgamo também, além de tudo, tinha o centro da adoração de deuses mais importantes do império, né? Um dos deuses mais importantes, ele tinha uma cobrinha assim por símbolo. E esqueci o nome dele. Antipas. Que ele é o símbolo da medicina, né? Sim, mas o nome não era. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho, irmão. Onde que está? Não sei. É que parecido Antipas. Mas não era bem Antipas. Antipas não era o nome. Antipas é o nome do nosso irmão. É Marte Cristão morto. Não, deixa eu ver aqui, irmão. Agora eu vou achar, que outro dia eu já não achei. E eu queria muito lembrar. Cadê? Aqui. Vou achar. É que eu marquei, porque não é tão importante ficar lembrando o nome desses deuses, mas é importante agora. Né, irmão? Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui. É o nome do Deus. É um Deus grego, né? Grego, que era. Como que é o nome? Então, assim, irmão, deixa eu ver. Nossa, Deus, você Fora de estrangeiro. não sabe. Por aí. Olha, irmão, ele é um deles que eu senão a gente fica perdendo tempo. partes do corpo, como você faz hoje no Nordeste, para ele curar. As pessoas ofereciam, mas não assim, parte do corpo real. Não, eles tinham, você tinha uma doença na mão, você fazia uma mão, um gesso, e eu deixava lá. Né? Tá. E aí era curar assim. Olha só, oratória, eu marquei aqui. Eles, irmãos, eram um povo bom de oratória. Pérgamo produziu muitos oradores. Cultura, então. Cultura maravilhosa, né? Imagina, né? Tudo da medicina. Eles tinham um Google. Deus da medicina. Deus da medicina. Esculápio. Esse Esculápio aí. Esculápio. Porque escreveu aqui, É Esculápio aí. Esculápio. Irmão, na verdade, lá naquela época, esse Deus... Olha lá, ele aí. Olha lá, irmão. Apresentado. Esse é o Pode por ali, não, por favor, Esculápio. pessoal. Ele é o símbolo da medicina. Bem pertinho. É o símbolo da medicina? É o Esculápio? Ele tinha uma serpente e num Dá pra ver? cajado. Parece Acho que reflexo. tá fazendo Mas reflexo. tudo bem, o pessoal pode Porque procurar. todo mundo oferecia. Aí, deu pra ver, deu pra deu pra Um ver. problema que tivesse no corpo, Tá bom, obrigado. formatava aquele sua mão, a perna, sei lá, e deixava lá. Cara. Então, esse era um dos deuses ali. Esse Deus aí, importantíssimo naquele tempo, chamado Deus da Saúde. Né? Era o Deus da Saúde. O pessoal ia para lá, igual vai para Aparecida do Norte. Né? Igual vai para esses centros de adoração, Roma, por exemplo, Vaticano. Né? E minha mãe contando que ela esteve no Vaticano esses dias, e aquela... O que aconteceu ali mesmo? Tá pedindo update. Tá. Acho que não estão vendo. Não. Aqueles... Ela falou assim, sabe, Ever, eu fiquei pensando no Senhor, quando eu vi o Senhor Deus, quando eu vi tudo aquilo. Porque eu estava olhando ali e as pessoas começavam a olhar para aquele homem dizendo assim, Jesus, que era o Papa. E as pessoas se pisoteavam para tomar água, passando e chegando, tentando chegar lá perto. Coisas assim, era igual o Esculápio, né, irmãos? A turma ia lá querendo essas coisas, né? E além desse Deus Esculápio que tinha lá, que depois era uma cobrinha mesmo, que veio a ser o símbolo da medicina, até hoje, né? E tudo,
Tinha também o culto ao imperador César. Então lá era o lugar na Ásia que se matavam mais cristãos também. Então um de nossos irmãos, que nós vamos encontrar no céu, que foi falado aqui o nome dele, que está aqui na Bíblia também, que é esse aí que você falou. Antipas, né? Ele simplesmente, por dizer na frente da Inquisição de Pérgamo, dizia assim: somente Jesus é Kyrios, né? Kyrios, que é Senhor. Porque Kyrios era usado por César, o César, né? Mas eles chegavam assim, pegava você, e chegava lá na frente de toda aquela multidão e dizia assim: quem é Kyrios? Fale. E e o Antipas se levantou e disse assim: Jesus é Kyrios. Na mesma hora ele foi morto com a espada. Ele foi morto. E os irmãos, como nós todos vimos, ele ser morto. Assim, por ter simplesmente dito: Jesus é Senhor. Somente Jesus é Senhor. Né? Então, aqui diz a palavra do Senhor, Jesus está dizendo assim: o Antipas, no versículo 13, é chamado do mesmo nome que Jesus tem em Apocalipse 1. O mesmo nome. Irmãos, Jesus honrou tanto a fidelidade de testemunho lá em Antipas, que deu a ele o mesmo nome que ele mesmo tem. Né? Isso é glorioso, é honroso demais, é precioso demais. Eu não sei quanto cada um de nós gostaria de ter o nome de fiel testemunha. Eu creio que nós queremos ter esse nome. Né, irmãos? Antipas recebeu o nome da parte de Jesus. Jesus disse assim: Antipas, minha testemunha, meu fiel. É lindo isso, irmãos. Esse nome que aparece aqui, fiel testemunha, está em Apocalipse 1, 5. Jesus é chamado de fiel testemunha. Ele trouxe da parte de Deus toda aquilo que precisava. Jesus revelou tudo de Deus que tinha que ser revelado para nós recebermos o Senhor. Agora, o Antipas confessou com a sua vida Jesus também o tempo todo da vida dele. E na frente lá da Inquisição, ele disse: Jesus é Kyrios. Agora, irmãos, Pérgamo traz para nós também uma revelação aqui. O Senhor Jesus disse que lá em Pérgamo tinha também o trono do diabo. Né? O trono do diabo. Jesus, tem gente que fica brincando por aí, falando assim: ó, cidade de não sei qual tem o trono do diabo. Você não sabe nada, irmãos. Jesus disse que lá em Pérgamo tinha o trono de Satanás. Satanás morava lá, ele escolheu viver lá. Era uma cidade de alto nível. Havia uma máxima no mundo antigo que dizia assim: é em Pérgamo onde se vive o lifestyle, né? Entende? O lifestyle está em Pérgamo. O morador de Pérgamo é o máximo. Hã? Então lá estava o trono de Satanás. Satanás gosta dessas coisas, irmãos. Ele gosta desses negócios, assim, sabe? Ser humano para cima, ser humano para cima. Hoje é Hollywood, Nova York, sei lá, Campinas, Florianópolis. Entendeu? Rio, Copa do Mundo. Exatamente. Maravilha. Então, as coisas loucas, entende? Coisas assim que aclamam a humanidade, levantam o ser humano. Satanás gosta de fazer trono nesses lugares. Né? Mas também Jesus disse assim: ó, eu tenho a minha eclesia lá. Eu tenho a minha eclesia lá. E quando ele usa o termo habitas aqui, que outro dia eu comentei com os irmãos, não sei se comentei, mas a palavra habitas é diferente de todas as palavras usadas para a eclesia em todos os lugares do Novo Testamento. Porque aqui a palavra é: aqui você tem a sua casa permanente. E as eclesias todas outras é usada a palavra peregrino. Peregrino. Vocês estão sendo colocados, pessoas que eu vou movimentar sobre a terra. Mas aqui ele não usa essa palavra. Aqui ele usa a palavra: eu coloquei ali um posto avançado e dali vocês não vão sair. Sabe o que é estabelecer uma cabeça de praia e não sair? Só tem duas opções: ou ali tu morre, ou ali tu conquista. Alguns morreram,
Alguns morreram mesmo. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho pessoas aí nesse lugar, e essas pessoas não vão sair daí. Esse é o lugar que vocês vão morar, eu não vou tirar vocês daí. Eu encontrei um grupo de cristãos, de meus servos, fiéis testemunhas, que tem a condição de morar onde Satanás tem um trono. E eles não vão ser seduzidos. Irmãos, isso é possível. É possível a eclesia do Senhor. Tem gente que fala assim, cristãos até, puxa, esse mundo está terrível. Que cristãos medrosos? Hein, irmãos? Esse mundo está terrível, como que pode ter filho nesse mundo? Que é isso, irmãos? Jesus está dizendo aqui que é possível o cristão viver, ainda que tenha um trono de Satanás na frente da tua casa. Entende? Se tiver um trono de Satanás reinando de qualquer jeito, o Satanás, quando vê a eclesia, é ele que vai temer. É ele que vai tremer, é ele que vai ter medo, porque a eclesia do Senhor está lá, entende? Então, aqui Pérgamo mostra para nós essas grandezas, né? Porque nós somos um com Cristo, né, irmãos? Nós somos um com o Senhor, estamos sendo chamados a ser um com o Senhor. Irmãos, um dia Jesus disse em João assim, lembra disso? Jesus disse, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, né? Tem gente que quando tem ceia do Senhor, diz assim, pastor, lá na minha igreja, o professor tinha época da faculdade, lá vai ter ceia do Senhor, santa ceia. Irmãos, isso aqui é big idolatria mesmo, né, irmãos? Santa ceia é big de uma idolatria, porque santo é o Senhor. Santo é o Senhor, não é a ceia. Se for nesse ritmo de santidade, nós somos santos. Santuário do Senhor somos nós. Não é o pão que é santo, não é o suco que é santo, não é o vinho que é santo. Jamais foi dito isso na Escritura. Santo é o Senhor e santuário somos nós. Agora, a ceia é do Senhor, o Senhor, né? Vamos celebrar a ceia do Santo Senhor. Do Santo Senhor, a celebração no Senhor. Quando nós estamos comendo aquele pão, nós estamos afirmando que realmente Jesus é para nós o alimento. Se não for assim, nós não vamos ter força alguma. Aí vai aquela multidão, pastor, dia de Santa Ceia, quantos membros tem na igreja? Tem 500, mas dia de Santa Ceia parece uns 1000, né? Então já é uma loucura. E normalmente quantos vão? Uns 100, 150, o resto tudo é idólatra, né, irmãos? Primeiro que não devia nem ir para lugar algum, mas a gente é o povo do Senhor, que celebramos o Senhor todo dia. Não lembra do maná? Né? O maná todo dia, todo dia. Então, oh Deus, misericórdia, me ajude a estar dentro desse universo esfacelado, alterado, que adultera a tua palavra o tempo todo. Isso é uma realidade. Mas o outro lado é que eu também, como teu corpo, teu povo, santuário do Senhor, junto com meus irmãos, ajuda-nos a ter formada essa ideia cada vez mais como tu queres que a gente tenha. Porque nós formamos um corpo. Na verdade, nós somos um corpo. O corpo do Senhor. Né, irmãos? Que temos algo a ser ministrado. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Né? Mas ela só terá o sentido de que Jesus lhe deu, que o Senhor deu essa ceia. Se de fato a eclesia do Senhor tiver essa percepção, não de que tem algo no pão, tem algo em Cristo, que nos fez um nele. E isso sim deve ser, quando esse entendido, deve ser celebrado. Jesus disse, tem alguma coisa difícil para entender alguma coisa sobre isso? Tem, então ore e participe. Faça parte do que eu proponho para vocês. Né? Há pessoas que dizem assim, eu tenho algum pecado, acho que não vou participar. O que é isso? Ter algum pecado, todos temos, mas o Senhor disse assim, vai lá, fale comigo sobre isso. Não dá mais honra ao pecado, não honre o pecado mais do que a mim. Você está honrando o pecado em dizer, eu tenho um pecado, não vou participar, Cristo é inferior ao pecado que eu tenho. Então deixa quando eu não tiver pecado, aí eu participo. Isso não vai acontecer nunca, né, irmãos? Isso é um absurdo. É a hora de Cristo, é a hora de chegar como graça de Deus no teu coração e te limpar
e te purificar e te dar graça, tanto agora quanto em qualquer hora que deve acontecer isso em nós. Então somente ore, ore, e não olhe para o pecado, mas diga: Senhor, eu creio em Ti e quero que Tu me forme como Tu queres que seja eu formado, né? E então quero Te glorificar e Te honrar, que Tu está acima de qualquer pecado, de qualquer situação, mas também Tu és capaz de me formar no Teu corpo, que somos nós aqui, e esse corpo vai seguir, né, sobre a terra. Então quando eu estou lá em Florianópolis, eu não fico pensando só que eu estou lá em Florianópolis. Eu sei que eu estou junto com os irmãos, num propósito de Deus, num mundo que jaz no maligno. Eu não consigo esquecer dos irmãos, e eu oro pelos irmãos o tempo todo, né? E a gente fica num estado de comunhão, e somos esse corpo. Então quando eu tenho que falar alguma coisa, eu converso com os irmãos. Eu queria muito conversar com todos, mas não dá. Mas às vezes a gente conversa com um com o outro, em alguma carta, em algum escrito, né? Mas que o nosso coração, ele tem que ser um guardião. Nós somos guardiões. Diz aqui em Apocalipse, né, irmãos? Apocalipse, no capítulo 12, que nós somos chamados pelo Senhor como eclesia para sermos guardiões, né? Apocalipse 12, olha só. Apocalipse 12, 17. Só é possível haver nós aqui, irmãos, porque Cristo é. Só é possível porque Cristo é. Ele é a razão, né? Então diz aqui, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes. Nós. É um pouquinho só, viu, irmãos? Não se impressione, não. É uns que restam. Nós, se tivesse que ter um nome, seria o resto. Entendeu? Só que esse resto aqui é extremamente honroso. Os que restam. Os que restam da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, nós somos guardiões e precisamos guardar, ter essa consciência. É a eclesia do Senhor, os restantes do Senhor, que guardam esses mandamentos conforme vamos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Então é hora de nós dobrarmos os joelhos e dizer assim: Senhor, aqui está o Teu corpo, aqui está o Teu corpo. Senhor, que não seja o meu projeto, mas o Teu, a Tua vontade, né? a Tua ideia, o Teu propósito. Vamos nos acostumar a compartilhar uns com os outros, falando entre nós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, que essa é uma linguagem do céu, que o Senhor deu a nós para falarmos. Temos que querer isso. Quando nossos filhos nascem, nós queremos muito que eles aprendam a falar. Nós incentivamos eles a falar. O Senhor também nos incentiva a falar. A eugenia de Deus é a gente saber falar a linguagem do céu, a viver o modelo do céu, a ter ódio daquilo que não é de Cristo, mas o ódio em nome de Jesus, não é o ódio humano. Não estamos querendo ter nem o amor humano, nós queremos amar como Cristo amou, nós queremos ter o ódio como Cristo odiou, nós queremos saber viver como Cristo viveu, né? Assim como Ele viveu, assim também nós devemos andar, assim como Ele andou, né? É isso que queremos. Eu não estou querendo ser um fanático louco, eu estou querendo que todos nós sejamos pessoas que dobram os joelhos e dizem: Senhor, nós queremos seguir a Tua palavra, nosso coração. E eu também não estou falando isso agora para fazer uma psicologia reversa, para depois falar: olha, ele deve estar certo. Não é isso, mas compara com a Escritura, né? Compara aqui. Fala: nós queremos seguir a Tua palavra, mas somos um corpo, é isso que o Senhor quer que sejamos. Isso é viver no meio do mundo que é um Pérgamo, né? Que tem um trono de Satanás aqui, mas que está contado o tempo realmente, né? O tempo do mal está contado, né, irmãos? Eu estava pensando assim que
a honra de uma noiva, de uma esposa, biblicamente falando, né, é quando ela é submissa ao seu marido. Isso não tem moda alguma que vai dar certo hoje, viu, irmãos? Isso eu também já fui odiado, acho, não sei, mas pelo menos repreendido em igreja, para algum lugar, por falar isso, por dar esse tipo de mensagem, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, e o marido precisa amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Essa coisa. Mas a honra que Sara recebeu foi porque ela sabia chamar Abraão de Senhor, no sentido bíblico, o Kyrios, semelhança a Cristo. A honra dela, a proteção dela. E o diabo sabe disso, irmãos. Paulo um dia disse que a mulher é tão sensível. A mulher tem uma fragilidade e uma beleza, e uma sensibilidade que Deus deu a ela. E o homem foi usado pelo diabo para pegar a mulher e usar a mulher, sabe? De todo tipo de jeito. O homem levou a mulher a ser, não uma mulher submissa, em nome de Jesus, mas a ser um capacho, uma escrava do sexo e da imoralidade e da orgia e do ódio, de tudo. Passou a trabalhar a mulher como se fosse uma adversária dele. A submissão em nome de Jesus e o amor em nome de Jesus traz uma honra. Deus, misericórdia da nossa vida, do nosso lar. Nós queremos essa graça dentro da nossa casa, né? Então Deus vai abençoar quando aquela percepção da noiva, da esposa, da submissão, tem a ver com a proteção, com a graça que vem. Irmãos, a noiva de Cristo é a eclesia. A honra da eclesia está justamente em ser submissa a Cristo. É igual. Já pensou uma eclesia que não quer ser submissa a Cristo? Que honra tem? Nenhuma. Nenhuma, imagina. E é por isso que as igrejas estão aí. O mundo está clamando de uma maneira tão grande, porque as igrejas estão cheias e o mundo está podre. E às vezes as eclesias também, as igrejas também estão podres, porque estão totalmente fora de forma. Elas não estão submissas a Cristo. Mas nós estamos sendo chamados a sermos submissos a Cristo, né? E isso começa dentro das nossas casas. A esposa que está aqui, o marido que está aqui. Mostre esse modelo do céu dentro da sua casa. Mas vai requerer calosidade no joelho, irmãos. Sabe, irmãos? Irmãos, quando você levanta essa bandeira do Senhor, Ele é a nossa bandeira. Os filhos que serão amados pelos pais. Ah, Senhor, quantas vezes chegou filho em casa, filhos, lá e disse assim: pastor, a minha casa não é modelo algum. Eu falei: então, o teu joelho agora vai calejar. O teu joelho de filho vai calejar, porque você vai clamar: Senhor querido, meus pais estão aqui. Eu estou entregando eles em tuas mãos, porque nós queremos que nosso lar seja assim. A palavra de Deus não é para levantar gente que julga o outro errado, nesse sentido. É para a gente interceder, orar e querer ser. Ah, mas o meu marido é uma coisa terrível. Então, o joelho no chão, né? Mas a minha esposa, ela só grita, ela só isso, aquilo. Joelho no chão. Vamos dentro do tempo. Dentro do tempo. Irmão, Satanás é tão astuto que ele também trabalha no tempo. Ele sabe que quanto menos a gente tiver essa consciência, o tempo está a favor dele, porque cada dia vai ser uma maldição. Sim. Que está estabelecida ali, né? Oh, Deus, misericórdia. Ah, irmãos, quando você começar a ir para o joelho, nós somos chamados a ir para o joelho na oração e no amor e na declaração de querer que a palavra de Deus molde a nossa vida, e ela vai tocar em nós do jeito que Deus quiser, que está escrito aqui, e que realmente vai ser sempre contra nós. A palavra de Deus vai ser contra nós, né, irmão? Ela não vai ser nunca a favor. O diabo vai ser a favor. O diabo vai ser aquele que vai dizer amém para as suas justificativas contra a palavra. Ele vai sempre arrumar um jeitinho e dizer: muito bem, é isso mesmo, continua, não ore, dá umas gritadas, berre, xingue, se possível.
Se você for crente e não quiser xingar, não xingue, mas fique contra. Né? Então, coisas malignas, irmãos, sugestões malignas. Mas o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Nós somos guardiões. Né? Vamos celebrar o Senhor, que Ele fez por nós. Né? Vamos celebrar o Senhor. Pode... em Coríntios... em Coríntios 11, Paulo fala que todas as vezes que nós comermos desse pão e bebermos desse cálice, todas as vezes, esse todas as vezes tem a ver assim, que nós, todas as vezes que nos reunimos, porque todas as reuniões dos cristãos exigem celebração do Senhor. Exige. É natural. Não tem sentido a gente estar aqui recebendo do Senhor e não estar celebrando o que Ele deixou para ser celebrado. Né? Então, todos os dias nós reunimos, todos os dias tem a ceia do Senhor. Porque é Ele que provê a nossa reunião, não é nós. Ah bom, se for reunião em nome de uma igreja, aí não precisa celebrar mesmo. Aí você está celebrando a própria igreja. Mas nós estamos celebrando o Senhor. É por Ele que estamos aqui. Não é por mim, nem pelo Edson, nem o Daniel, nem por nós. Mas nós todos estamos um no Senhor. Agora, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, olha só agora a honra dada à eclesia. A palavra vem aqui, ó, anunciais. Estão vendo aí? 1 Coríntios 11, 26. A nós foi dada a graça de anunciar a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele volte. Então, irmãos, a morte do Senhor é a garantia de que Ele volta. A morte do Senhor é a sustentação escatológica. A morte do Senhor sustenta a sua promessa de vinda. Quando o Senhor disse está consumado, Ele está dizendo, eu sou a garantia de tudo que está sendo feito e falado. E vocês têm a honra de anunciar isso. Então, o corpo de Cristo, ele recebe uma honra. Se existe um sacramento na terra, o sacramento somos nós. É em nós que se sacramenta a verdade, na vida vivida. Paulo diz que nós somos como fosse um pão. Né? Um pão. É muito sugestiva essa frase, porque o maná é pão que desceu do céu. Há uma dádiva de Deus contida em nós, que é Cristo. Talvez essas coisas foram mal entendidas por muitos, tornando o centro a igreja. O centro não é a igreja, mas é Cristo que faz isso em nós. Nós somos guardiões dessa verdade, né, irmãos? E de ajudar as pessoas a perceber a graça de Deus em Cristo, que eles ouçam esse testemunho e vejam em nós, e que eles se entreguem a Cristo, ou seja alcançado pela graça. Pastor, já vai passar? Pode passar. Já. Pode passar o pão. Vai passar. Então, pode passar também. Podemos pegar o pão e o suco. E o suco de uma vez. É. E aqui, irmãos, Jesus está dizendo que isto é o meu corpo. É preciso que nós possamos ver que de fato Cristo se entregou por nós. E nós estamos aqui dizendo, sim, Senhor, nós sabemos isso. Nós cremos assim. Tu te entregaste por nós. E é extremamente sugestivo e real que quando Jesus celebrou o que nós estamos celebrando aqui, quando Ele fez isso, a primeira vez foi numa casa. Foi numa casa. Obrigado. Como é que a gente poderia ajudar alguém a saber que foi numa casa? Está em Mateus 26. Né? Vocês lá lembram isso?
em Mateus 26. E aqui em Mateus 26, Jesus está dizendo isso. Que ele... É claro que depois disso, todas as vezes que eles se reuniam, eram também em casas. E eles celebravam com alegria no coração, alegria e singeleza no coração. Porque agora nós estamos batizados em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Né? Então, Mateus 26, Jesus chamou os seus discípulos, depois de ter ido para aquele sótão. Ó, nós estamos mais alto que o sótão. Bem mais. Bem mais alto que aquele sótão, mas tudo bem. Né, irmãos? E ele então pegou o pão e abençoou. Vamos orar ao Senhor. Oh, Senhor querido, nós estamos aqui. Senhor, que mistério, que dádiva, que graça, Senhor, que grandeza o tocar em nós, nos alcançar na nossa morte, no pecado, Senhor, na condenação, e nos levar para o reino do Senhor, em Ti mesmo, Senhor, em Teu corpo. Senhor, nós estamos guardados em Ti, e nós estamos celebrando aqui que o Senhor é o alimento para a nossa vida. E Te agradecemos, Senhor, porque aqui está reunido os Teus chamados, a Tua eclesia, Senhor. Nós estamos aqui celebrando e dando graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E então, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, irmãos, vamos fazer. Senhor, nós fizemos aqui, nos lembrando, comemos o mesmo pão. É o Senhor, o mesmo Senhor para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E assim, depois que eles comeram, a palavra do Senhor diz que Jesus pegou o cálice e novamente ele deu graças. Então vamos orar. Ó Deus querido, a Tua palavra desde os tempos eternos nos fala desse ato do Senhor Jesus e desse mistério no qual estamos envolvidos, que o Senhor, desde os tempos eternos, se sacrificou por nós. E nós estamos aqui celebrando a consumação da Tua promessa, tanto na cruz, quanto na ressurreição, quanto na Tua vinda, Senhor. Aqui está o Teu povo, perante esse tempo, esse espaço, essa história e esse mundo, Senhor, inseridos aqui, para manter o testemunho do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor, que segue no caminho que é Cristo. Nós celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Aqui agora a promessa, irmãos, que também anunciamos, até aquele dia em que hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, sejas Tu sempre o Rei em nossas vidas. Engrandecido sejas sobre o nosso pensar, sobre o nosso modo de raciocinar as coisas, sobre nossas interpretações, Senhor. Não haja lugar no nosso coração nunca para qualquer tipo
de artimanhas de oratória ou de qualquer tipo de teologias, mas sejas tu, Senhor, a tua pessoa, o Senhor, o Kyrios, sempre. Aqui está o teu povo, Senhor, tua eclesia, fiéis testemunhas sejamos todos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pois é, irmãos queridos. Deus abençoe, irmãos. Que seja assim sempre. Vamos ficar firmes. Deus guarde os irmãos. Obrigado, irmã Daniel, irmã. Amém. Todas as famílias sejam guardadas, jovens, adolescentes, adultos. Todos nós não temos isso diante de Deus. Não existe classificação de crianças, jovens e adultos. O Senhor nos vê como seu povo, que caminha pelo deserto, que carece e tem suprimento de sobra até o dia dele vir. Irmãos, Deus abençoe. Pois continuamos. E os irmãos lá também. Os irmãos também, queridos e amados, que estão em toda parte, aí no Rio, né, lá em Florianópolis, em São Paulo, aqui em Campinas, ou outros países até, como a família do irmão Nayef lá, né? Então nós queremos dizer que amamos vocês também, né? Todos nós podemos. Se o irmão puder mostrar aí, pelo menos uma volta, para que os irmãos recebam o nosso carinho pelo meio do nosso iPérgamo aí. Então, aí todos os irmãos recebam o nosso carinho, né? Nosso amor, em nome de Jesus. É engraçado, mas tem que eu não sabia. Alguém? Alguém tá. Todos estão lá. Deus abençoe, queridos irmãos. Pois é. Obrigado. E aí, você veio? Sim, é que a gente tá de folga, né? E aí eu voltei. Deus abençoe, irmãos. Eu vou desligar ou não, deixa chamar um pouco, né? Depois vamos ter mais uma parte. Só virar aqui assim, então. Não, tem uma folga boa, né? Pra poder ir. Acho que tem alguma coisa aqui debaixo. É perto dela. Tem alguma coisa rolando aqui. Acho que tem uma Mas eu vou fazer lá em casa que eu vou fazer. Eu preciso ter a disciplina de saber quando demora. O que acontece? Quando eu fico muito eu para não ficar perdido, você entendeu? É sempre, é 8 ou 30. Porque é cabo,
Eu precisava, sabe, atualizar isso aí na minha vida, porque realmente é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje e que eu não estou aproveitando. Estou deixando de aproveitar e é muito ruim, né? Vamos lá. E aí? Mas o José Vasconcelos uma vela, com mais uns 5, 6, escrevendo. Qual o alcance que pegou na ginástica, tanto aquela mensagem, ou aquela ideia, no mundo? Como contabilizar isso? Como é que está? Qual a questão aí? Escreveu uma carta, ela E acho que ela é uma amiga, porque você demora um pouquinho, parece que a notícia aquilo que o Senhor está fazendo é muito maior, é algo do céu. Não tem como mensurar uma instituições, não tem. Se você colocar o capítulo ideal no prazo, tem várias séries e você não vai saber. Muito maior. Só no céu. Então, a fé leva a gente a se alegrar nesse não saber, porque é maior do que a gente pode saber. Então você pode receber pela fé a participação na grandeza de Deus. E ela chama. Ela é linda. Menina, a minha tinha florescido com a minha. Aí caiu a flor, ela me deu. E eu cuidei, e saiu outra flor. Eu tirei fotos, muitas fotos. Mas ela é diferente, mas ela é rosa, ela é rosa. Existe? Olha só. A minha era rosa. Aí tirei foto muito bonita, nunca mais ela cresceu. E aí hoje, gente, fraga, o branco assim na pontinha da coitadinha. E eu não entendo nada, eu não falei nada sobre talvez se eu for dar, talvez se eu for dar. Então eu posso matar o branco. Ai, menina, é assim, uma frustração. Gordinha, ela foi crescendo assim, ó. Ela era assim, foi fazendo assim, tá assim, ó. Grande. Parece um pouquinho assim, sabe? Vai chegar lá no céu, vai chegar lá perguntando. Mas aí fica o tronco dela. Você vai fazer pessoa assim. Não tem que perguntar nada. Só na coisa que resta. Eu trouxe, ela bem Aqui, por isso fala que ele prefere isso. Por isso, essa venta E você, e será que tem que cortar terra? Porque a minha deixei um quartinho, coitada. Será que não sabe? Pra dever isso, pegar aquele espaço. Aí fez tudo, dedicação, olha as delas. Não, sabe? Mas dá muito difícil. Olha a plantinha dela. Claro. Olha isso. Não só sobre ela, sobre isso, é sempre.
Exatamente. Eu tava falando isso, eu gosto dessa coisa. Eu já falei. Ela vai vamos Essa blusinha aí Tem tem. muitas músicas de mim, as letras. Ah, tecnologia, tudo. Ela tá bastante. E se apresentam. É que tá muito real. Priscila, não parece real? Aí parece real. Eu achei que ela fica até diante do trono da galáxia. Aí depois eu monto as Isso aí. Falam que aquela. Nossa, muito fofo, né? Esse daí. Ó, essas daí são boas, fofas. Você viu o que ela faz? Tô mostrando pra ela. Eu falei pra ela. Você viu o que ela faz? Ela precisa montar um negócio. Aqui a gente tem que Só que ela fala que tem vergonha de fazer pra vender. Olha só, isso que ela faz. Ela monta Não, e essa essa. testemunha viva, fui ver. E o que eu acho melhor é que não precisa cuidado. Então você tem lá, não rega, nada, ela vai lá. Isso é uma benção, sabe? Olha só, O bravo parece verdadeiro. você fez Olha que Isso, lindo. belíssimo. É uma arte. É uma arte. Muito lindo, muito lindo. E precisa ser exposta. Qual que é o seu nome? Eu tenho medo dos seus pais, mas o seu não tem. É Ana Eu preciso marcar o telefone também, certo? Do irmão Danilo, porque eu não consigo mandar um SMS. Não sei, deve dar pra ela. Peraí, deixa eu. Qual que é o seu e-mail? Não tem e-mail seu, não tem e-mail seu. Só manda pra mim. Você não tem e-mail? Ah.
gosto. Dia 12 agora. Aí, Inglês? Mas quando você entrou de férias? De junho? Pensei que as férias eram em julho. Antigamente era julho inteiro. Agora voltou um pouco para junho, sabe o carnaval? Ele mora em Então, era pra voltar antes. Mas por causa da Vocês estão se falando municipal, tá? aí quando chegar a foto do meu Se a gente cachorro. pudesse conversar um dia, É uma delas. Você precisa passar o modelo dele, Era hoje esse também. Ela parece um cachorro. ele continua. Essas três aí que são Desde Não, e esse vídeo não tá tempo integral. amarelo pra ela. Pessoa dedicada. Vai estar tudo misturado. Ele mora lá. Mas ele teve um tempo que ele morou aqui em Campinas. Um tempo aqui em Campinas, aí depois ele morou na Colômbia, depois na Espanha. Já vai. E atualmente ele tem em Florianópolis. É algo. Tchau. Vai com Deus. De repente ele assim, Aí, Deus te abençoe. Não, eu tô anotando. vai ser um Aí levar o evangelho. Esteve aqui no final do ano passado. Aqui em aquela tortinha doce. Ele vai levar. ele respondeu a pergunta antes de eu fazer. Isso não existe. Você comeu. Tinha ali, ó, colocou a enganação. Vai ser Por exemplo, a ideia da Ceia? Adorei. Obrigada, Daniel. Nossa, mas aí Mas você aprendeu a fazer sozinha? Não acredito. Com flor, fazer tecido. Era um cara de outra cura. Minha senhora não conta muito isso, né? Esse aqui é quase já nem mais memorial, quase Sabe aquela latinha de coisa tomate daquele semanal? grupo que faz esse mesmo. Latinha. Então, foi lindo o sentido muito, porque os badistas ficaram com tanto medo do sentido sacramental, diluíram Nossa, que bad. Sai tudo uma coisa, flor de tecido. Aí eu vejo uma ideia e eu não gostei muito, aí eu uso com outra ideia. da gente de fato fazer parte. Eu vou te mostrar as que eu De fato, aquele pão, ele tem uma competência nele de impor uma realidade. Impor é quase como anunciar a realidade. Nós estamos diante de uma realidade. O pão e o vinho significa uma realidade existencial que precisa ser vivida, celebrada. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não dá tirar isso da realidade. Não é uma coisa mística, não é uma coisa bem mística, mas ele é real. Então, eu não posso tirar a essência
Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Tchau. Amém, querido irmão. Tá frio lá fora. Eu vou escrever uns negócios pra você. Pode escrever, vamos compartilhar. Vai lá. Isso. Tudo tá bom. Tudo tá bom. Agora, eu não quando por diversos fatores se perde assim, a própria coragem de encarar ou de ser encarado pelo texto. Então, pastor, eu assim, com os rituais, eu sempre tenho um pé atrás até a gente Só tem um pedacinho. Não é ritual, e ao mesmo tempo ele não é destituído de significado existencial. Por isso que não é ritual. É a vida tua. É a vida de Cristo envolvida. Quando eu digo ritual, é por fazer alguma coisa, né? Tudo que tem que se fazer, assim, sua chata, que era porque de repente você... Isso aí é da nossa mente. Nossa geração foi atacada por uma quantidade imensa de tudo misturado, de tudo. Aí você significa Deus. Né? Só que nem Paulo teve que ficar 3 anos parado para tirar toda aquele cerimonialismo, toda aquela legalismo. Hoje, eu ia ficar com 5, ela ia ficar com 5 por A gente é forte, mas a gente é Não, uma luta. Não é a minha religião, não permite mentir. Eu falei, meu Deus, não permite mentir. Hoje a motivação foi grande. Você vê depois o próprio Paulo, com muito cuidado, ia com os irmãos, reunia os irmãos, ficava com eles, para ajudá-los a perceber a altura, a profundidade, as dimensões que fossem possíveis. No sentido da possibilidade da nossa limitação, mas pelo Espírito, pela palavra. No meio de tanta revolução judaica, tanta revolução pagã, Muita loucura. porque o paganismo infiltrou também. E pastor, assim, uma coisa que tem me ocupado muito, assim, me preocupa, né? Até comprei um livro, não sei a respeito disso, mas assim, sinceros, porém errados. Quando eu comprei o livro, eu penso o seguinte, tem muita gente que busca Deus sinceramente, né? Mas E uma coisa, a gente também tem que entender, não sei se é isso que o senhor vai falar, né? Não sabia que eu tava Que Deus é que nos busca. Não tem visão, É? real. é isso mesmo. Então, Não combinado adianta. é esse, liga, passa lá pra você na vida. E só pelo fato de eu buscar, não há sinceridade. mais um para entrar, né? Se fez uma radinha, não tem problema. É verdade. Não entra em crise. Então já derrubou, assim, sério. Já derrubou já. Derrubou a queda. Não dá. As pessoas, Aí o teatro por foi isso, tão grande que eu liguei pra ele. Aí já perguntou assim. o choro do Senhor. Mas Não ficou. dizer assim, lágrimas de Mas aí Deus não chorar tava no de sangue da nada. cruz. Na hora só Porque pareceu um pouquinho maior do que o normal, porque Ver por causa as de tudo pessoas por têm a ideia de que estão sinceras. Eles não estão. portão? Estão mortos. madeira que eles Melhor sempre tinham ainda. em casa. Pode buscar. É, Menos É mal. o Senhor que busca. foi uma coisinha de nada. Realmente, ele vai atrás, vai buscar. O ser humano, ele tenta realmente se tornar Eu nunca vi alguém com tanto medo. sincero marido. na sua visão de vida. Aí eu falei, Então sabe ele olha uma para coisa, dentro eu de não vou si ser mesmo pedra, não, no caso e de diz, ninguém, eu não, liguei pra ele. Deus sabe que eu sou sincero. Não sabe. Você não pode envolver Deus nisso. Não. Deus, ele está dizendo absolutamente que tu não tem sinceridade. Não criar um clima, não ver Não é por ofensa isso, ele não está menosprezando. Não, Ele está afirmando a realidade. verdade. Há um mal dentro de vocês que impede a sinceridade. Porque a palavra sinceridade tem a ver com integridade absoluta. E não temos. Não temos Sem Cristo não dá.
Não, então é um molde, é o padrão da palavra que também deve levar a gente depois Meu continuamente. chefe chegou. Isso é uma dádiva também de Deus, né? Do céu, que vai conduzir a gente como um povo que cada dia, na apropriação da palavra do nosso coração, quanto mais apropriando-se de nós, menos perguntas tolas, não existe. É igual quando a gente chega no céu, não vai ter pergunta alguma. A gente chega lá, vou perguntar. Você chegou lá, não tem. Simplesmente ela se torna um inútil. Mas aqui a palavra também vai limpando dessa forma. É uma luta, porque a gente vê a quantidade de poluição que tem, aí a gente fala, poxa, Deus, é uma luta. É muito trágico para a comunidade. Como é que ficou no final, então? Está exposta a um mal do pecado, que já é neles intrínseco, quanto a toda a poluição de entorno. E Deus vai lá e coloca a hipocrisia dele. Nós, não é médico, é Cristo. Ele pega e permite a gente. Aí que entra essa identificação da ceia, que é a identificação com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Na visão dessa comunhão, dessa coinonia eterna, a gente está inserido e aí a gente é levantado pelo Espírito. Aí, e o gotejar de uma palavra, de um olhar teu, né, de uma presença que esteja ali, e o Espírito pode mexer no ambiente, onde ele quiser que tu estejas. Isso é na economia do Senhor. Por que meu filho foi chamar não sei quem que conserta para ver quanto vai ficar? Mas é o máximo que ele separe. Eu falei assim, Um ó, apelo à santidade do Senhor, é um apelo à oração, à nossa rendição. Ah, sim. Cheguei lá, E doutora Veró foi mesmo? Você falou, foi tão apropriado, né? A oração. E na Para família. nos colocar numa unidade da fé. A oração E na família, porque você falou o que principalmente o inimigo quer destruir, ele está indo, é dentro. E hoje, eu vejo assim, a tecnologia está roubando muito tempo, gente, tem junto. Então, de repente, você na sua própria casa sente só. Você está com seus filhos, eles estão em casa. Eles estão em casa, o filho está em casa, seu marido está em casa, mas você se sente só. Porque eu acho importante até um tempo de oração da família. Sim, claro. É do amor, né? É como um amor. A gente deve se amar. Exatamente. Puxa, e o amor requer Aquela coisa de vínculo. ter noção, Vínculo. mas a segunda Exatamente. Isso. Eu simplesmente entrar no lugar, eu estava no lugar, eu entrei, só que não quero. Vamos agora orar junto aqui, porque Ela tem que orar parou, todo dia. eu Não é achei isso. que ela ia Peraí, continuar, eu amo. só que ela parou, porque ela Quando parou. eu amo alguém, eu quero tocar, eu quero ficar perto, eu quero ouvir, quero olhar. Exatamente. São Bem isso. São interações de entranháveis afetos, de misericórdia. Mas hoje, Tecer de vidas. isso hoje tem sido drasticamente porque, veja, por exemplo, o jovem ele precisa se comunicar com quem? Com os amigos. Cabe dois carros ali, né? Como ele se comunica com os amigos? Nem pelo telefone, iPad, Na verdade, eu saio fechado. e fica todo mundo se comunicando com os jovens entre os jovens. Agora, eu não sou dessa geração. Então, eu, para entrar em contato com uma amiga, eu ou telefono, ou vou vê-la, né? E hoje em dia está difícil também, porque você não arruma tempo, horário para ir na casa de uma amiga, conversar, tomar um chá. Mas aí faz parte mesmo uma administração. Em casa, Isso. ter a consciência, todos juntos em casa.
Um bateu no outro, né? Porque a moto estava parada, a moto aqui, a moto caiu. Estamos Só que eu não sei se inseridos ela num quebrou pra universo cá, que eu vi. E como eu fui pra frente, os caras da moto. Eu vi, devasta, e a senhora eu falei, isola. É eles um isolamento olharam com assim, ideia de comunhão. E aí o cordeiro, chegava e avisava Não você é que quer levar o eu não Dani vou na usar foto. elementos do nosso tempo, mas eu ter o domínio, mas ao mesmo tempo manter os meus contatos santos, como minha casa, meu pai, minha mãe, meus amigos, conversar, sentar para ouvir e contemplar com o É claro que, olha só, no mundo de hoje, em que a quantidade de teclagem e de informações do teclado e do musical, a quantidade milhões delas. Milhões. Então, quando você senta com as pessoas, Verdade, não fazer nada, dá a impressão que não tem valor. Mas que grandezas estão sendo compostas no olhar de um bebê, para quando a mãe olha para ele, ou ele olha para a mãe. Você pode mencionar isso, não? Nível de quantidade. Adolescente, que na verdade não é um adolescente, é um filho. Ele não tem essa idade, ele é um agente que está ali. Um pai, gente, a mãe, gente, criança, gente. Aparecendo de grandezas que o diabo quer romper. Ele está usando fenômenos inteligentes e bons, como sempre. Ela veio de assim, só porque você vai descer, ela vai fazer não é nada assim, ruim. né? Ela aqui no começo eu que isso faz mais cedo, sabe? Ai, mamãe, ela pra me encontrar de É o guardião dos filhos. Porque eu entro, ela faz assim, ela desce e vai reto. Não, isso está acontecendo. Isso acontece. Em geral. Que há um desmembramento no dia a dia também. No dia a dia do lar, você acorda, você tá, uma vai para um lado, outra vai para o outro. E aí, eu careço de um momento do dia que juntasse, que eu tentei fazer jantar e tudo, mas não dá, os horários não dão. Saiu, né? É difícil. Primeiro passo é orar. Orar. É isso que eu A gente assim, falar com o Senhor. E dizer assim, Senhor, agentes dentro de uma casa que se amam. O amor é patrimônio primordial de vocês. O diabo sabe disso. Ele não consegue lutar contra a base de você ser o pai, de você ser filho legítimo, você ser mãe. Isso ele vai querer destituir. Você? Eu não acredito. Então ele tem tempo. Ele tem que trabalhar com ideias e com situações que vão sutilmente desligando o outro. De repente a senhora me veio É igual. Então se vai, Deus, não tem jeito. Não adianta a gente querer se levantar e falar, opa, vou fazer um programa. Depois dessa hora, mas Deus, poxa, eu tô na rua, você tava parado, você podia ter esperado. Eu passava, mas me você ajuda, saía, me dê sabedoria, abençoa meu filho, abençoa. dá um espaço. E aí você fica em oração. Você também. Aqui, o cara tá saindo aqui, eu só assim a gente vence o diabo, senão a gente não vence. Não vence. Se a gente quiser avançar sobre a vida, a gente vai um monte. Mas a gente não vai vencer. A gente não vai. Assim, a hora que você falar, todo mundo começa a orar, milagrosamente, de um jeito sobrenatural, que é visível a nós. Gente, cabe em nós a sobrenaturalidade de Deus. Então a gente orando, a gente não vai, vai acontecer as vitórias ao longo desse tempo. Vai chegar um tempo, é claro que não é pecado. Quando meu filho André, 30 e poucos hoje, caiu ali de novo. Caiu. Um dia, Saiu aí, né? Saiu hoje, era uma fase, eu também queria usar essa bateria, mas que não aguenta. eu estava meio distante. Eles falam assim, você tem mais prova. Mas aí Tirar a bateria, chegava usar meio preocupado, eu faço isso. eu vi que era de 2008, chegava com ele assim, baixava. 9, 10 anos. Meus filhos não usavam aqui. Sem Eu tenho
tal. Em nome de Jesus. Nunca mais fui. Mas tal. Deu problema na bateria. Cara, consegui essa bateria lá no sul. Mas é uma administração que eu não tivesse Foi falado Mercado sério. Livre. Porque Fizessem por aqui alguma só coisa tem naquele uma. momento difícil dele, de carro que é um porque havia mais castelo. barreira do que Eles não tinham. E era uma vitória do caríssimo. Espírito. Mas eu sabia que a a internet, ia o fazer cara algo. mandou, beleza. Ele levou 15 Tô usando, anos mas não tem fazer algo. não tira bateria Olha, também. mas eu sempre fui amigo amoroso, Eu uso pai, mais eu assim, sempre né? filho amoroso, mas algo estava tentando Esse negócio aqui. Mas um dia ele disse, meu pai, tu ama meu melhor amigo. Na verdade, eu podia ter pago depois. Que isso? Aí ela falou pra eu ficar com 2 vias. Não sei se vai para as É duas. uma guia. É pra ficar com uma, você não tem problema. Dentro da nossa casa. Lá eles vão pedir uma Uma só. só, a gente vou usar uma tem que só. ter muito cuidado. É a mesma coisa. É a mesma, é a mesma. Porque isso aqui vem com 3, né? É, No banco, O inimigo está sabendo do tempo. isso. Pode ficar com uma. O Pode ficar com sem tempo, ele problema. usa o tempo Usa contra nós. Se Arquivamento. a gente não está acordado, se não está firme, Aí quando se desarquivar, tá, ele está a gente vê gastando. como que a gente faz. Porque daí tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Esse meio. Aí, ó, assim, Esse mesmo. tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa que Sim. consegue botar no correio e mandar. E Agora tem sabedoria. que ver quantos volumes. São 3. Então, Pra gente. aí é pesado, né? Aí você vai gastar tipo R$60 Sedex. Mas aí assim, Não, Passando dentro do tempo. segurando Sedex não tem erro. Cara, se for seguro de carro, cada só de verdade. Os danos não vão ser é. fatais. Agora, assim, quando você pede. Ah, você tem uma pessoa que mora em São Paulo. Um advogado. Ah, porque só advogado pode tirar. Deus é fiel. Ah, Agora nós entendeu? somos chamados a Aí essa eu mandaria uma declaração pra essa ela. postura, né? tirar. Da graça, da busca da Você graça. também. Exatamente. com ela. Pode ser também. Pode Os ser. pais, Pode ser. Pode ser sim. Pode ser. então, Falo com ela. Aí eu vejo normalmente ela cobra Nós temos uma vontade. R$50. Tá? Não, se Diante do tiver mundo. a despesa que fosse, me fala. Porque assim, eu faço isso para não ter que ir lá, né? Se eu tiver que ir lá. Cara, Quando Satanás vai lá, atacar, ele vai atacar para matar. Mas Não, ainda eu que tudo vocês lá, pais, trabalho lá no fórum, lá eu só quero- você vai pra todo lugar. proteger. É uma moça de confiança, E Se às ela vezes disser eu- que faz, Tem que esperar Eu desarquivar. tenho- Espera desarquivar. Quando desarquivar, eles vão me avisar. A gente vai acompanhando pela internet. Porque no dia que ele passou, dá pra acessar direitinho. Eu te mandei um print. Mandou. Então, aquele site é legal. Mas é essa coisa. Às vezes eu vi os meus filhos orando por mim. Vamos entender o que aconteceu, vou poder te falar. São coisas que são muitas, mas que um ora pelo outro. O início De dele fato, foi uma a gente se ama. Os pais amam os filhos. Os pais em Cristo amam seus filhos. Os filhos amam também seus pais. Agora, Satanás quer colocar dúvida nisso. Atos que possam gerar sim, um pouco de Original, possibilidade pedido dessa de desencadeamento. Isso pode. É uma batalha Os autores podem. extremamente sutil. Vocês são Mas o Senhor é fiel. podem pedir. A Pode gente pedir o só tem- desentranhamento. Então você Claro, tira o original e substitui por cópia. Pelo Se você quiser lado, guardar por um dá pra valor, viver dentro, porque é legalismo. botar um, sei lá, no quadro, Quando você cai lá, aí sim que é obrigado. se já terminou o processo, não. Precisa pegar e ver. Vamos ver. Mas ele não percebe a pessoa. Essa caderneta tá É, com tentar. blogs nossos lá no Panorama que apresenta. Eu falei, mano, não tem que ficar Melhor que Porque agora que desarquivou, eu vi que vai na desarquivou, visão acho que que Satanás foi joga. tua prima, né? Melhor, não faz muito Então. é melhor. Mas quando Mas ela não conseguiu ver nenhum Antes da pessoa desdobramento, qual foi o desfecho. Sem Assim, tem todas essas informações informações bem esquisitas aqui. não deu em Em nada. nome de Jesus, me ajude na tua Agora, por luz. exemplo, se a gente for Como nós vimos agora, naquela hora, pegar um outro ver a caminho de verdade. processo, tem que ter É caderneta. claro que você precisa Ou ter usa uma isso. Na verdade, o que vale agora né? Você orou, é o que está decidido. o que você podia fazer? A decisão dignidade da é oração é a dar força tempo. executiva. Então é ela que vai. Isso é essa loucura de hoje em dia, Vamos de supor que ela gente tenha crente que conferido acha que direito a tudo você acontece e exatamente. recebeu dinheiro. É ela que vai servir de fundamento para cobrança. A decisão que tiver Eu lá. ouvi da rádio, né? A rádio tem rádio evangélica, né? E aí os testemunhos, Versão do mesmo tempo. Tem que ver que o que
está decidido vale. Eu, né, entreguei minha vida pro Senhor, então agora eu tenho casa, eu tenho carro, Já tem uma decisão lá. Já apreciou a questão. Decidiu, vamos supor que você não tem direito de receber. Aí você não vai poder reagitar a mesma matéria, mesmo tema. Não pode. Mesmo as partes. É E triste, mesmo a causa de pedir, mesmo porque pedida, isso, dependência. essa Já aconteceu, então eles vão. Aí eles vão falar, isso aqui já foi julgado, eles não vão poder. se você fala que você renovar o não pedido. fala que você é isso. Renovar a pretensão, entendeu? Não vai poder. Juízo, renovar em juízo a pretensão que já foi objeto de uma pretensão anterior. Não vai poder. Entenda isso, a gente ganhou. Então isso precisa ver. Eu não consigo encontrar as decisões. Vamos ligar. Vamos ver. Esse último arquivo? é do processo mesmo, já entreguei para ele. Ah, tu tá vendo, né, irmão? Ele pediu para desarquivar, né? Não, vamos desarquivar. Claro, vamos desarquivar o. Não, é melhor ligar de novo então, né? Com certeza. Não vai acabar aí. Deixa-me ver. O sinal foi perdido? Já leu esse? Não, perde não. Entra no.